mais um fechamento de mercado e encerramos mais uma semana. Hoje veremos o resultado do Ibovespa, do IFIX, do S&P 500 e a variação do dólar. Também veremos quais ações tiveram a maior e a menor valorização nessa semana, junto com os fundos imobiliários. Então fica no vídeo até o final, que é para você não perder nada. E temos mais uma vez o Ibovespa acumulando uma alta de 1,5% nessa 24ª semana do ano de 2023, onde iniciamos a semana em 116.994 pontos e fechamos a semana em 118.753 pontos, mas chegamos a encostar nos 116.400 e chegamos a 119.600 pontos. Estamos quase lá na casa dos 120 mil pontos. E o IFIX também acumulou uma alta de 1,16% nessa semana, onde iniciamos a semana em 3.047 pontos e fechamos a semana em 3.082 pontos. Apesar de ser uma alta, podemos ver que a volatilidade dos fundos imobiliários que compõem o IFIX são mais estáveis. Por isso, vemos um gráfico simétrico de crescimento, apesar que aqui na quarta-feira houve uma grande alta. Mas isso tem reflexo na decisão do FED, que controla a taxa básica de juros nos Estados Unidos, ter pausado por mais um período a taxa de juros. E acompanhando os nossos gráficos, temos a valorização da semana do S&P 500. Veja que ele valorizou 2,31% na semana, onde iniciou a semana em 4.309 pontos e fechou a semana em 4.409 pontos, representando aí uma alta de 2,31%. Porém, na quinta-feira ele chegou a 4.440 pontos. E nessa sexta-feira ele fez essa correção negativa aí para 4.409 pontos. Essa decisão do Fed de pausar a taxa de juros com certeza refletiu positivamente, principalmente nas ações americanas, mas para nós aqui no Brasil também. Agora, quando comparamos esses três gráficos, esses três índices, podemos ver que os três continuam a se valorizar. Essa é a terceira semana de valorização, tanto do Ibovespa como do IFIX e do S&P 500. E esses gráficos estão representando um sentimento positivo no mercado. E com certeza estamos caracterizando um cenário bull market dentro da renda variável tradicional, bolsas de valores, onde eu vou mostrar agora para vocês nos gráficos isolados de Ibovespa, IFIX e S&P 500 que nas 3 últimas semanas quantos por cento acumulado de valorização eles tiveram. Vamos começar aqui com o Ibovespa. Vendo esse quadrado aqui, podemos ver que essa é a semana 24, essa que eu estou apresentando para vocês. Agora, se pegarmos uma régua para medir a valorização acumulada dessas últimas 3 semanas, que eu venho trazendo os resultados de cada semana, quanto acumulou de valorização? Veja que na semana 22, até o meio da semana, estávamos acumulando no Ibovespa uma queda de 1,71%. Porém, fechamos a semana com uma valorização de 2,27%. E quando passamos para a segunda semana, veja que acumulamos uma alta de 6,22%. E fechamos essa semana com uma alta de 7,73% no índice Ibovespa. Isso só no índice. Tem empresas que se valorizaram 15%, 20%, 30% nesse período de 3 semanas. Como eu falei semana passada para vocês, quando eu abri a minha carteira de ações, eu vi que só de valorização uma empresa tinha entregado mais de R$5.000 de valorização. Bom, esse foi o resultado do Ibovespa nas últimas 3 semanas. Agora, quando pegamos o resultado do IFIX, veja que eu já deixei separado as divisões por semana. Agora, o gráfico pode parecer lateralizado, mas como você sabe, o IFIX, o índice que mede os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade menos agressiva. Então é por isso que parece uma linha crescente linear, porém tem certa volatilidade. É isso que vamos ver. Quanto será que acumulou de valorização nessas 3 semanas? Bom, a primeira semana aqui acumulamos uma alta de quase 1%. E na segunda semana foi quase uma lateralização, porém acumulou uma alta de 1,35%. E complementando com essa semana que teve uma alta mais significativa, fechamos a semana com uma alta de quase 2,5%. Foi uma alta de
2,49% de valorização em 3 semanas do gráfico IFIX. E quanto será que o S&P 500 acumulou de alta nessas 3 semanas? Estamos aqui com o gráfico do S&P 500, gráfico de 15 minutos, e já podemos ver que nessa semana 22 do S&P já acumulou uma alta de quase 3%. Porém, fechou a 23ª semana com uma alta de 3,46%. E quando trazemos para o fechamento dessa semana, podemos ver que ele acumulou uma alta de 6,21%. Porém, como eu falei anteriormente, mostrando o gráfico do S&P 500, na quinta-feira chegamos a 7,16% de valorização. Na quinta para sexta, houve essa correção e acumulamos apenas 6,21%. Ainda assim, é uma boa valorização em dólar. Só que quando comparamos com a volatilidade do dólar comparado aqui com o real, aí sim conseguimos tirar a nossa rentabilidade real. E é o que eu vou mostrar posteriormente no gráfico do dólar. Será que ele se valorizou ou se desvalorizou? Se ele desvalorizou, a gente vai ter que subtrair a porcentagem de desvalorização da valorização do S&P 500. Se ele se valorizou, é só a gente adicionar a porcentagem de valorização na porcentagem que ganhamos de valorização no gráfico do S&P 500. Aí você terá o retorno real sobre seus investimentos dolarizados. Agora veremos as principais valorizações e desvalorizações tanto de ações como de fundos imobiliários. E como toda semana eu trago as empresas que se valorizaram durante esta semana, veja que a empresa Estácio, representada pelo código YDUQ3, apresentou uma alta de 11,91% nessa semana. Seguida de Gol, que é uma empresa de aviação que teve praticamente 10% de valorização. Seguida de Klabin, que teve uma alta de 7,57%, que é uma empresa de papel e celulose. Seguida de Suzano, que também é uma empresa de papel e celulose, teve uma alta de 6,76%. E a quinta empresa com maior valorização nessa semana é a Grupo Soma, que é uma empresa de moda. Teve uma alta de 5,37%. E quem sofreu essa semana? Nada mais, nada menos que a queridinha aí do longo prazo, que se valorizou mais de 1000% do período de 2014 a 2020, deixando muitas pessoas aí milionárias que compraram as ações da Magazine Luiza a 50 centavos e venderam a R$220. Essa semana, as ações de Magazine Luiza acumulou uma queda de 6,55%. Pode não parecer muito, mas é a terceira semana consecutiva que ela vem se desvalorizando. Apesar das semanas anteriores ela não aparecer no ranking, ela estava ali pela sexta, sétima posição de empresas mais desvalorizadas. E hoje ela liderou o ranking de empresa desvalorizada. Seguida de Arezzo, que também é uma empresa de comércio, teve aí uma desvalorização de menos 5,20% no preço de suas ações essa semana. Seguida por Pet, que é uma empresa de comercialização de produtos para animais, teve uma desvalorização de menos 4,74%. Seguida de Localiza e Carrefour. Quem aí nunca alugou um carro da Localiza, que é uma empresa de aluguel de carros, acumulou uma desvalorização em suas ações de menos 4,55%. E Carrefour, que é uma empresa de comércio alimentar, acumulou uma desvalorização de menos 4,34% na cotação de suas ações nessa semana. Agora, para quem gosta de receber dividendos todos os meses, caindo na conta como sua renda passiva, vamos ver as altas da semana dos fundos imobiliários. E liderando o ranking de valorização, temos o fundo imobiliário de desenvolvimento Tegar 11, que eu tenho na minha carteira e está pagando mais de 1,24% sobre o preço de sua cota. Seguido de XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. Esse mês, o XPML11 entregará 81 centavos de dividendos por cota, representando 0,77%. E essa semana acumulou uma alta de 1,75% no valor de sua cota. Seguindo de XPLG11, eu também tenho esse fundo na minha carteira, e é um fundo de logística, apresentou uma alta de 1,49%. Agora temos o fundo KNCR11, é um fundo de recebíveis imobiliários, apresentou uma alta de 1,08% sobre o valor de sua cota, porém só de dividendos esse mês ele pagou R$ 1,24, representando um dividend yield de 1,29% sobre o valor de sua cota. E o seu irmão KNRI11, que também é da Kiné Investimentos, apresentou uma alta de quase 1%, 0,92%. KNRI, que é um fundo misto, que esse mês pagou agora, no dia 15, 95 centavos
de dividendos por cota, representando um dividend yield de 0,62% no valor de sua cota. E por mais que tenhamos fundos imobiliários desvalorizados na semana, veja que o que apresentou a maior desvalorização não passou nem de 1%. Temos aí o BROF, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, que esse mês ainda não apresentou o pagamento de dividendos mensais. Porém, isso é por conta da sua data com, é a partir do dia 17. Ou seja, apenas semana que vem, a partir de segunda-feira, será apresentado o pagamento por cota desse fundo de lajes corporativas. Porém, mês passado, ele pagou 57 centavos por cota. E isso representa 0,93% de dividend yield. Só aí já anula essa desvalorização. Seguindo para o segundo mais desvalorizado no ranking de fundos imobiliários dessa semana, temos o RZAK, que é um fundo de recebíveis imobiliários. Acumulou uma pequena desvalorização aí de menos 0,24%. Mas esse mês pagou 1,30% de dividend yield. Ou seja, essa desvalorização foi praticamente anulada. E esse dividend yield representa R$ 1,25. Agora temos o HSML11, que é um fundo de shopping, apresentou uma desvalorização de 0,11%. Teva, que também praticamente não teve desvalorização, que é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, teve um pagamento por cota nesse mês de 65 centavos, representando um dividend yield de 0,95%. E o HGLG, que é um fundo de logística, que essa semana ficou no 0 a 0, não valorizou nem desvalorizou. Teve um pagamento por cota de R$ 1,10, com um dividend yield de 0,69%. E agora o poderoso dólar, como ele se comportou nessa semana? De cara já podemos ver que ele teve uma desvalorização de 1,34%. Isso representa, nas últimas 3 semanas, uma queda de quase 4% em sua cotação aqui pelo real. Vemos que no dia 12 ele estava custando aqui para os brasileiros 4,88 centavos. E no dia 16, no final do dia, estava custando R$ 4,81. Então, você que se preocupa com seus investimentos dolarizados e quer fazer o cálculo para ver sua rentabilidade real, faça uma adição do valor negativo de acúmulo do dólar com a valorização dos seus investimentos dolarizados. Assim você conseguirá ver o seu rendimento real. Mas não se desmotive nos seus investimentos dolarizados por isso. Apesar do resultado dos seus investimentos, por mais que suas ações de empresas americanas estejam se valorizando e o dólar aqui para nós esteja se desvalorizando, isso não representa que você teve menos ganho. Isso representa que você pode investir comprando dólar mais barato. Eu fiz investimentos em criptomoedas pagando R$ 5,10 por dólar. Se eu fosse um investidor pessimista e visse que uma semana depois o dólar está a 4,81, eu poderia muito bem pensar que eu poderia ter esperado mais uma semana para investir. A gente nunca sabe para onde vai o mercado, principalmente a cotação do dólar. Então, continue comprando dólar, continue investindo em empresas americanas, em fundos imobiliários americanos, que no caso são as stocks e os REITs, ou até mesmo em BDR, se você não quer ter a burocracia de abrir conta lá fora, por mais que seja muito simples, eu indico que é melhor abrir uma conta lá fora e ter o ativo dolarizado. Hoje, os investimentos em BDRs, você não tem o dólar nem a ação. BDR é só um certificado de empresa lá fora e é lastreado no dólar. Você não está dolarizado nem com as ações da empresa. Investindo lá fora, você tem os dois. Então, o dólar, para mim, está barato. Eu continuo investindo. Hoje, eu fiz mais uma compra de dólar. Justamente, por que eu compro dólar? Para deixar em caixa nos meus investimentos lá fora, nos Estados Unidos. Para quando houver um reajuste dos preços, tendo em vista que há 3 semanas os índices estão se valorizando. Quando tiver uma correção para baixo, eu irei comprar algumas empresas lá fora. Considerações finais. O momento atual dos índices representa o market, ou seja, o mercado está otimista. Por isso, estamos vendo toda semana uma pequena alta em todos os índices, tanto no Ibovespa, como no IFIX, como no S&P 500. Temos ações e fundos imobiliários recuperando seus preços justos, o que indica que hoje há poucos bons negócios baratos. Apesar disso, eu continuo investindo tanto em ações como em fundos imobiliários. Agora preste atenção, apesar que o mercado tradicional esteja aparentemente bem, não se esqueça que os movimentos das bolsas seguem o sentimento econômico e político.
Então, ainda que a situação econômica nos Estados Unidos estejam parcialmente e superficialmente controladas, mantenham seus caixas, tanto o seu caixa voltado para ativos nacionais como o seu caixa para ativos internacionais. Por que isso? Porque ainda podemos ter muitas surpresas no segundo semestre ou início de 2024, tanto com a economia e as eleições dos Estados Unidos, junto com o que pode vir a acontecer com a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o resultado desses três fatores pode abalar negativamente esse movimento de alta dos índices. Último ponto, como eu mostrei nos gráficos anteriores, são mais de 3 semanas de alta e em algum momento haverá a correção dos gráficos. E geralmente a correção depois de 3, 4 semanas de alta é uma correção de queda. Por isso, mantenha seus caixas, continue comprando e quando tiver oportunidade na queda, faça uma compra um pouquinho maior tirando dinheiro do seu caixa para conseguir acumular uma quantidade maior de ativos com menos capital. Mais uma semana finalizada com sucesso. Esses foram os resultados dos mercados que eu acompanho e trago semanalmente para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar as informações até você.